Oi meninas, e aí, tudo certinho? Vamos para mais um devocional hoje, nesse dia. A gente conversou no devocional passado sobre o poder do silêncio, o poder de se calar. A gente viu entre tantos versículos da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, onde diz que há tempo de se calar, mas também há tempo de falar. E é sobre esse segundo tempo que vamos conversar hoje. Continuando no versículo 26, só que hoje a gente vai meditar na parte B do versículo. Sabe, a gente viu no devocional passado que existem situações que eu não vou precisar usar a fala, né? Então é o momento de falar que estávamos falando no devocional passado, mas nesse devocional a gente vai falar que não é qualquer coisa que eu tenho que falar. Somos responsáveis por aquilo que falamos. Então nesse devocional de hoje a gente vai falar sobre o que se falar. Não é só o tempo, né, de se calar ou falar, é sobre o modo, é sobre o que se fala, né, que a gente precisa também, como mulheres cristãs, entender. E a palavra de Deus, ela vai falar no versículo 26, parte B, sobre isso. A palavra de Deus fala assim: a instrução da bondade está na sua língua. Olha que interessante, a fala dela instrui, a fala dela é de bondade, a fala dela tem esse poder de gerar bondade, ela instrui, ou seja, traz ensinamento, traz sabedoria, né? É algo que edifica. Nós somos chamados para edificar. E para a gente entender um pouco disso, a gente precisa ler, acho que o primeiro texto que a gente precisa ler hoje, né? A gente separou aqui alguns textos da palavra de Deus, mas Tiago, para mim, é o texto base, sabe, do que a gente vai conversar hoje. A gente precisa mastigar esse texto. A palavra de Deus diz, capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 7, fala assim: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A gente percebe nesse texto que nós não podemos ser uma fonte só de bênção e de maldição. A gente não pode ser uma fonte de água doce e de água amarga. A gente tem que produzir uma coisa só. E nesse contexto aqui, Tiago ele fala que o membro, a língua, é um pequeno leme, né? Mas é utilizada, né, pelo inferno, inflama todo o corpo. Olha que interessante, esse pequeno membro é capaz de danificar, contaminar todo o corpo. É o que falamos que realmente importa, sabe? A gente não pode só entender esse tempo de falar, a gente tem que entender o que estamos falando. Quando nesse tempo de Eclesiastes 3, capítulo 7, se é tempo de falar, o que é que eu estou falando? Será que o que eu estou falando está edificando? Será que está achando bondade nas minhas palavras? Ou existe maldição? Ou existe água amarga? Ou meu coração está amargurado, né? E só sai amargura, e só sai palavras que machucam, ferem, palavras que desanimam, palavras que fazem ruir algo, sonhos, projetos, do que a minha boca. O que a minha boca tem sido esse canal. Tiago faz a gente meditar nisso. Meditar que a língua é um mal incontido. Para continuar falando sobre isso, eu queria hoje que a gente também lesse o que o próprio Cristo nos falou em Mateus, no capítulo 12. Palavras do Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 31, diz: por isso, digo a vocês que todo pecado,
e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. E nesse versículo aqui eu queria que a gente enfatizasse o versículo 36. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado, pelas suas palavras você será condenado. Gente, com algo tão impactante, tão forte assim, por que não tirarmos um momento para falar sobre isso? Se Cristo, o próprio Cristo, está falando para nós que com as nossas palavras seremos justificados ou condenados, que a árvore se conhece pelos frutos, que vamos dar conta de cada palavra inútil que sai da nossa boca, sabe? Cada palavra de maldição, cada palavra que não veio para edificar, cada palavra maldita. Nós vamos dar conta naquele grande dia, quando estivermos diante do Cordeiro, diante do Senhor dos Exércitos, diante do nosso Senhor. Por isso que nós precisamos, como mulheres sábias, sim, remir os dias, né? E dar conta daquilo que a gente está falando. A gente não pode ser faladora, falar, né? Principalmente quando a gente estiver irada. Porque a palavra diz: ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não passe tanto tempo, né? Se pôr o sol, imagina, o tempo que ficou irada, a gente não pode passar esse tempo irada, né? E acaba que justamente nesses momentos de ira, nesses momentos de raiva, muita besteira sai da nossa boca. E são palavras que não tem como mais a gente fazer voltar, sabe? O efeito, o dano já aconteceu. Por isso que antes de acontecer, a gente precisa, sim, prestar atenção naquilo que a gente está falando. Se somos condenados ou justificados pela nossa língua, precisamos entender isso. Mas o que é que de fato precisa sair da nossa boca, né? A gente vê que em Efésios, não adianta só que a gente falar o que não deve sair, mas precisamos entender o que deve sair, né? Em Efésios, no capítulo 5, a palavra de Deus, no versículo 19, vai falar: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus, que a gente dê graças em tudo. Sabe, Jesus, ele estava multiplicando os pães, mas naquele momento, ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele dava graças a Deus, ele agradecia pelo pão, ele agradecia pelos milagres, ele agradecia pela operação de Deus em maravilhas, ele agradecia, nos dando um exemplo do que a nossa boca tem que falar. E aqui uma coisa interessante nesse versículo também é que Paulo nos encoraja que da nossa boca também saia cânticos ao Senhor, hinos espirituais de alegria, de graças. E a gente ontem, né, no último devocional, a gente viu, né, em Samuel, Ana, ela teve essa atitude. Nós continuamos a aprender com Ana. Olha o que Ana vai falar. Em 1 Samuel, no capítulo 1, a palavra de Deus diz, no capítulo 2, a palavra de Deus diz, o cântico de Ana. Depois que aconteceu tudo aquilo com Ana, no capítulo 2, ela vai salmodiar o Senhor, ela vai cantar, e olha o que ela diz. Então Ana orou assim: o meu coração exulta ao Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Olha o versículo 3: não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês,
porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Sabe, quando eu me deparei com isso aqui, eu vi que além dela estar, de fato, vivendo aquilo que Deus espera de nós, esse coração grato, esse coração de sabedoria, de cânticos, essa mulher, ela também teve a instrução da bondade sobre a sua língua quando ela estava cantando salmo diante de Deus. Ela disse, não saiam essas palavras arrogantes, a gente vai prestar contas mais uma vez aqui. Ela fala, porque o Senhor pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Precisamos vigiar esse pequeno membro. E uma pessoa da Bíblia, uma mulher que a gente precisa meditar hoje, foi a mulher de Jó. A mulher de Jó, diferente de Ana e diferente de Maria, Maria também adorou ao Senhor. Maria também salmodiou o Senhor. Sabe? A gente pode perceber que em Lucas, no capítulo 1, Maria vai salmodiar ao Senhor. Maria vai exultar ao Senhor. Existe um cântico na boca de Maria. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 46, a palavra de Deus diz: Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor,